Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana nos mercados, na economia, aqui no exterior. E você também tem acesso a um texto um pouco mais completo em termos de dados sobre a semana. Mas eu vou começar lembrando que foi uma semana absolutamente complicada, mais uma semana complicada para os mercados de risco no mundo, notadamente aqui na B3, a nossa Bovespa, e também no que diz respeito à taxa cambial. Em reunião de líderes, logo no início da semana, o presidente Temer admitiu a possibilidade de derrota na reforma da Previdência e aí, a partir daí, os agentes de mercado passaram a agir com maior prudência, realizando lucros recentes. E basta ver isso pela expectativa dos investidores estrangeiros que seguiram retirando recursos da B3, 7 pregões seguidos, e acumula até o dia 8 de novembro uma saída de recursos de 1,8 bilhões. No ano, ainda temos uma alta de 11,2 bilhões de reais de ingresso. Os investidores concluíram que o presidente estava jogando a toalha no que diz respeito à reforma da Previdência, mas o Henrique Meirelles pegou essa reforma à unha e acabou revertendo um pouco a situação e passando a gerar uma expectativa de que a reforma da Previdência poderia ser votada ainda nesse ano de 2017, nos 2 turnos da Câmara. Mas em café da manhã, depois com o Rodrigo Maia, nada ficou decidido em termos de conteúdo dessa reforma. Henrique Meirelles falou em cerca de 50% do projeto original, mas na verdade ninguém sabe exatamente o que pode ser votado e nem se esse cronograma de votação até o final do ano pode ser cumprido. De outra feita, tentando produzir uma agenda positiva, o governo relançou o projeto Avançar, com volume de recursos de 131 bilhões de reais a serem aplicados em infraestrutura até o final do ano de 2018. O secretário de Política Econômica, Monsueto de Almeida, deu o tom do mercado ao declarar que, para o crescimento não desacelerar, seria preciso agir também sobre a produtividade, no que diz respeito às empresas, e também da abertura comercial do país. Sobre Previdência, Monsueto disse que a reforma desidratada, se demorar muito a sair, terá que ser muito mais dura com o novo presidente. No PSDB, tivemos a surpresa da destituição de Tasso Gereissati da presidência em exercício pelo ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, e isso certamente traz mais fissura ao processo político e principalmente ao PSDB. O Banco Central anunciou que a caderneta de poupança registrou saque líquido de 2,06 bilhões de reais. No ano, temos uma saída de recursos de 6,2 bilhões de reais e isso interrompeu 5 meses de captação positiva da caderneta. O Banco Central também divulgou o fluxo cambial do mês de outubro e no ano acumula um fluxo de 9,2 bilhões de dólares positivo. O IBGE, no último dia da semana, anunciou a inflação oficial do mês de outubro, uma alta de 0,42%, de mês anterior com 0,16%, muito puxado por energia e transportes, basicamente, e com queda do segmento de alimentos novamente. No ano, a inflação pelo IPCA acumula alta de 2,21% e em 12 meses, inflação de 2,70%. A inflação no período janeiro-outubro é a menor desde o ano de 1998. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, e Diogo de Oliveira, ministro do Planejamento, falaram praticamente em todos os dias da semana. Ilan, do Banco Central, disse que o cenário global é favorável aos países emergentes, mas que é preciso perseverar nas reformas e também na privatização.
Já o ministro Henrique Meirelles falou sobre a Previdência, dizendo que a proposta é relevante para eliminar desigualdades entre as aposentadorias do setor público e do setor privado e que é importante olhar para a trajetória do déficit fiscal. Informou ainda que a Previdência consome cerca de 50% das despesas do orçamento. Falando um pouco de cenário externo, a União Europeia alertou o Reino Unido de que o tempo para a negociação do Brexit está acabando, mas acabou também divulgando projeções melhores de crescimentos para a zona do euro, ano de 2017 crescendo 2,2%, ano de 2018 crescendo 2,1% e também reduziu a projeção de inflação para os 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Isso pode ser quase que uma garantia de juros baixos ainda por muito tempo na zona do euro, apesar de algumas pressões, principalmente vindas da Alemanha. No Reino Unido, o déficit comercial subiu no mês de setembro para 13,1 bilhões de libras e a produção industrial cresceu 0,7% também para o mês de setembro. O governo da Alemanha ampliou as suas expectativas de crescimento para o ano de 2017, evidenciando um bom momento vivido por lá. O saldo da balança comercial cresceu para um superávit de 21,8 bilhões de euros. As encomendas à indústria expandiram 1 ponto percentual no mês de setembro, mas a produção industrial acabou dando toque negativo, com uma queda de 1,6%, quando a expectativa era de uma queda de 0,8%, a metade, portanto. Mas, calculando anualizada, a produção industrial cresce 3,6%. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe se encontrou com Donald Trump, mas alguns membros do BOJ, Banco Central japonês, se mostram relutantes em seguir com a política de distensão monetária, como deseja o presidente do BOJ, Kuroda. Na China, as exportações do mês de outubro cresceram 6,1%, enquanto as importações expandiram 15,9%, petróleo e cobre em alta, minério de ferro em queda. O superávit comercial da balança chinesa no mês de outubro ficou em 38,3 bilhões de dólares, mas o comércio com os Estados Unidos encolheu para um déficit americano de 26,6 bilhões. As importações por lá tiveram uma alta boa, mas a expectativa é que possam arrefecer no próximo período. Ainda falando sobre Trump, a viagem que ele fez à Ásia versou sobre boas parcerias com a Coreia do Sul, advertiu a Coreia do Norte para não agredir os Estados Unidos e reclamou muito suavemente em seu discurso na China com Xi Jinping sobre o comércio entre os dois países. Eu falei num déficit de 26,6 bilhões de dólares, mas dizendo que a culpa era muito mais dos americanos do que dos chineses nessas negociações. Mas o tom da semana ficou mesmo por conta do projeto de reforma tributária americana. Os senadores e deputados divergem um pouco do governo de Trump sobre a aplicação da queda de impostos nas empresas de 35% para 20%. Congressistas querem que passe a vigorar a partir de 2019, enquanto Donald Trump e seu secretário de Tesouro esperam que vigore a partir do ano de 2018. Mas, na verdade, existe pouca diferença entre os projetos da Câmara e do Senado americano sobre a reforma tributária, o que permite dizer que um consenso pode ser razoavelmente fácil de ser obtido. Ainda bem. Já o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que espera que o teto da dívida americana seja elevado pelo Congresso americano, diz que espera isso até o mês de dezembro e tem recursos para se financiar até o mês de janeiro.
Os estoques no atacado por lá cresceram 0,3% no mês de setembro e a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, referente ao mês de novembro, caiu para 97,8 pontos, quando a previsão era que ficasse em 100 pontos. Resumo da semana, faltando ainda meia hora para o mercado na Bovespa encerrar, o acumulado da semana mostrava perda de 2,49%, o índice em 72.072 pontos, e no dia uma queda de um pouco mais, 1,02%. O Dow Jones na semana mostrou leve oscilação, acumulou perda de 0,48% e Nasdaq na semana praticamente estável, uma queda de 0,19%. Dólar por aqui na semana em queda de 0,64%, moeda americana negociada no encerramento da sexta-feira a R$ 3,28 e no dia uma alta de 0,59%. Falando um pouco da perspectiva para o próximo período, nós vamos seguir acreditando na recuperação do mercado acionário local, apesar de ter volatilidade e também algumas mudanças de sinais. Nossa expectativa é que os dois fatores que têm mexido com o mercado, por aqui a reforma da Previdência, nos Estados Unidos a reforma tributária, possam ter melhor encaminhamento. A solução por aqui aparece com a possibilidade do governo estabelecer o cronograma de votação e também um pouco do conteúdo, se vamos votar idade mínima, prazo para aposentadoria maior e também a eliminação de desigualdades entre o setor público e o setor privado. Isso por si só já seria um grande avanço e certamente os investidores aplaudiriam essa decisão. Afinal, o governo também não está muito longe, se fizermos todas as contas pela segunda denúncia do presidente Temer, a votação da segunda denúncia, e considerando que o PSDB pode votar mais em bloco pela reforma da Previdência, de atingir os 308 votos necessários. Quanto à reforma tributária americana, congressistas do governo devem certamente chegar a algum consenso, já que as diferenças são pequenas, e aplicar a partir do ano de 2018, como deseja o presidente Donald Trump. Afinal, ele tem maioria nas duas casas. E isso, além disso, não muda a expectativa do déficit, do crescimento do déficit americano nos próximos 10 anos. Ainda vamos ter a discussão do teto da dívida, da elevação do teto da dívida, e isso deve acontecer lá no limite de tempo, como sempre ocorre. No que tange ao restante da economia global, não vemos maiores problemas na Alemanha, na zona do euro, no Japão ou mesmo na China em termos de recuperação da atividade, do sistema financeiro e até com relação às negociações sobre a saída do Reino Unido do Brexit. Parece que o ritmo nessa área está dado e as restrições de políticas monetárias nos Estados Unidos que podem acontecer no mês de dezembro podem ser compensadas por flexibilização monetária no Japão, na zona do euro e também na China. Isso posto, o eventual lado negativo ficaria por conta do risco geopolítico, com Coreia do Norte sempre assustando, Irã e Arábia Saudita. Se tivermos com esses conceitos absolutamente corretos, os investidores devem começar a voltar, principalmente os investidores estrangeiros que fizeram alguma caixa, e os preços dos mercados podem acalmar um pouco mais e, claro, depois da queda, uma atratividade maior. Porém, seria muito oportuno que a Bovespa tivesse força para ultrapassar o patamar de 75.100 pontos, quando adquiriria maior consistência e abriria novos objetivos de alta. E o lado negativo fica por conta de perder o patamar de 71.800 pontos, quando o mercado poderia acelerar quedas. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e marcamos encontro na segunda-feira de manhã, bem cedo, com o nosso bom dia, investidor. Até lá, então.